Olá, mais uma vez estamos aqui para continuar, né? Na verdade, a gente continuar comentando sobre as atribuições do fiscal de contrato, né? O que o fiscal de contrato deve fazer, até onde ele deve atuar e qual momento ele deve parar de fazer a atuação dele. Então vamos ao início da nossa aula. Aí, vocês estão vendo fiscalização de contrato. E se vocês me permitem, eu vou fazer os comentários a partir da instrução normativa aqui da Secretaria da Administração de Santa Catarina, número 11 de 2019, e que traz as atribuições do fiscal de contrato. Vamos começar então essa aula aqui. Nós vamos falar sobre as responsabilidades e as funções do fiscal de contrato, que se aplica não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. O primeiro passo que deve fazer o fiscal de contrato é identificar o objeto do contrato. Ele deve saber o que exatamente ele vai fiscalizar. Ele deve conhecer mais do que isso, ele deve saber as condições que foram estabelecidas no contrato. E para isso ele deve partir do edital, aquele edital que fez a contratação. Eu peguei aqui um edital do Tribunal de Contas de Santa Catarina e o primeiro item que deve o fiscal do contrato encontrar no edital é exatamente o objeto. Ele tem que saber o que ele vai fiscalizar, o que ele vai receber efetivamente. Neste caso em específico, nós temos aqui a aquisição de bens permanentes. São, na verdade, eletrodomésticos que o Tribunal de Contas vai comprar para suas repartições. Partindo disso, você seguindo a examinação, seguindo o exame do edital, você vai encontrar ali se existe garantia ou não tem garantia. Nesse caso, o Tribunal de Contas está pedindo garantia e assistência técnica, portanto, é uma obrigação futura que obrigatoriamente deve ter contrato. Você não poderia dispensar o contrato e fazer simplesmente uma compra mediante a entrega só da nota de empenho, tá? E qual é o objeto? Você vai procurar o item que fale sobre quantidade de material, item objeto, alguma coisa nesse sentido. Aqui, meus caros, você vai, quando chegar o objeto, você vai pegar essa descrição, vai conferir a quantidade que foi requerida, que foi colocada no contrato, e vai olhar aspecto por aspecto descrito aqui no edital, no termo de referência. Aqui especificamente nesse daqui já é o termo de referência. Você vai conferir tudo, se é forno elétrico, se é de embutir, se tem a capacidade de 60 a 90 litros, se ele tem um painel de timer, a voltagem é de 220, classificação energética A, enfim, você vai olhar tudo. E, a depender do que tiver escrito no contrato, até essas dimensões aproximadas, se lá no edital, se no meio do processo, se na instrução do processo, ele tiver falando que tem que ser efetivamente essa a medida, você não pode aceitar medida diferente. Aqui no edital, aqui no termo de referência, ele está falando de dimensões aproximadas. Portanto, você pode tolerar uma diferença de dimensão para cima ou para baixo. De 5 a 10% é tolerável. No termo de referência ou no edital, você também vai procurar a gestão e a fiscalização do contrato. Ali vai estar as regras em que você vai seguir para poder acompanhar essa execução contratual. O objeto tem que ter um local de entrega em específico. Se o fornecedor, ele durante a participação da licitação, ele já sabia que tinha que entregar o objeto no lugar tal, no momento da entrega, da execução do contrato, ele não pode entregar em local diverso do que tiver previsto nesse item local de entrega. E veja que aqui o Tribunal de Contas já teve o cuidado de colocar também as regras para o recebimento provisório, recebimento definitivo
E aí já dita também as regras do modelo da execução do objeto. Próximo passo, importantíssimo, prazo de entrega. Esse prazo de entrega ele não pode ultrapassar o dia estipulado no edital. Aqui no caso é o termo de referência. Não pode ultrapassar. Para que esse prazo ele seja transpassado, é obrigatoriamente a participação do contratado pedindo uma dilação de prazo. E ele vai pedir essa dilação de prazo pro fiscal do contrato. O fiscal do contrato deve se manifestar se é conveniente ou não para a administração que seja feita essa dilação de prazo. E só então o administrador público concederá ou não a dilação de prazo. Plano anual de contratações, lei nova, agora é obrigatório o órgão ter um plano anual de contratações. Na verdade, a lei fala sempre que possível, né? Aqui em Santa Catarina, a Secretaria da Administração já está se organizando para que haja um plano anual de contratações, plano de contratação anual. E a partir disso, todos os objetos e serviços da administração pública devem estar inseridos no plano de contratações anual. Caso não esteja, existe um procedimento para que seja inserido. Não pode seguir a licitação adiante sem a inscrição no plano de contratações anual. Contrato. Ali no contrato você vai encontrar também uma cláusula falando sobre o objeto. Ela vai repetir o que está no termo de referência, vai repetir o que está no edital. E aqui no caso, vejam vocês, aquisição de bens permanentes eletrodomésticos. Próximo item que você vai analisar, o primeiro momento que você vai receber a sua atribuição de fiscal de contrato. Você vai olhar sobre os prazos de entrega e a vigência do contrato. O prazo que nós conversamos atrás, ali no termo de referência, aqui no contrato ele está estabelecendo em 20 dias. São 20 dias para entregar o objeto. Passou de 20 dias, começa a correr multa de mora. Independente da multa de mora, ainda pode ser apenado com advertência, multa, suspensão de licitar e contratar com a administração pública e até uma declaração de inidoneidade. Tão importante é a participação do fiscal para acompanhar, então, esse prazo de entrega. O fiscal, ele também deve manifestar-se em um eventual reajuste ou restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Então, é importante você, fiscal do contrato, conhecer a regra que esteja previsto no contrato. Obrigações das partes é outro item que está previsto no contrato que você deve conhecer também. Obrigações tanto do contratante, administração pública, quanto do contratado, o licitante vencedor. E, finalmente, nós vamos encontrar a cláusula falando sobre a extinção do contrato. Em que momento e quais os motivos, quais as razões que a administração pública pode fazer a rescisão do contrato. Tudo vai estar escrito aí no contrato que você vai receber. Não adianta aqui eu ficar falando sobre um caso ou outro, porque muita coisa está escrito na lei, mas cada caso se aplica uma das saídas. Então, analise o edital, veja o termo de referência e veja o contrato para você saber tudo exatamente qual o seu comportamento em cada situação. E aí, então, vamos passar para o que efetivamente faz o edital do contrato. Ele vai praticar todos os atos necessários para que o cumprimento da obrigação seja efetivamente feita. É importante que você acompanhe, como o nosso dinossauro faz aqui, um checklist. Você vai passar, depois que você analisou o edital, analisou o termo de referência e analisou o contrato, faça o seu checklist e não se perca nele, porque é muito fácil o contratado querer se beneficiar de um fiscal de contrato que não tenha tanta experiência. Você deve receber o objeto do contrato a partir daquela descrição que você viu no termo de referência. Para quê? Para que você possa atestar o recebimento. E aqui em Santa Catarina, esse atesto de recebimento
do objeto é a certificação da despesa. É um procedimento que você faz dentro do programa da Secretaria da Fazenda para que seja procedido ao pagamento. E se o objeto não estiver de acordo com as especificações do edital, é você, fiscal do contrato, que vai recusar esse objeto. Você devolve o objeto, notifica ele do prazo para que ele possa fazer a troca. Esse prazo normalmente está previsto no edital, ou no termo de referência, ou mesmo no contrato. Uma vez que você observou que teve alguma desconformidade com as regras previstas para a execução do contrato, é você, fiscal, que vai notificar o contratado para que ele regularize. Você vai fixar um prazo para que ele faça a coisa direito e, caso ele não faça, ele vai ser encaminhado para penalidade. Tá aqui. Solicitar a instauração de processo administrativo sancionador quando necessário. Você foi lá, notificou o particular, notificou o contratado. Ele não fez, ou ele fez fora do prazo, você encaminha o seu relatório pedindo instauração de procedimento administrativo. Cabe à autoridade competente analisar a conveniência da instauração do procedimento administrativo e encaminhar para a comissão processante. O importante sempre é a comunicação entre você e o contratado. Como diz um ditado, o combinado não sai caro, né? E aí, acompanhamento da manutenção das condições de habilitação e qualificação são deveras importantes durante toda a execução do contrato. Aliás, é uma regra do edital. A manutenção das condições de habilitação e qualificação é obrigação do contratado. Mas você, como fiscal, você deve acompanhar também. E essas condições de habilitação e qualificação estão previstas no edital. Qualquer dúvida que você tiver, você pode procurar o seu setor de licitações e mais, você pode até suscitar dúvida para o órgão de consultoria jurídica, para o setor de consultoria jurídica do seu órgão. Assegurando o cumprimento do cronograma físico-financeiro, você nunca vai ter problema. Então, esse cronograma físico-financeiro vai estar lá naquele seu checklist que você fez inicialmente. E seguindo, o outro passo que você vai fazer, deve seguir é conhecer os prazos, né, que estavam previstos lá, que nós mostramos. Vai ter um item específico no edital falando sobre os prazos da execução do contrato. Para quê? Você possa assegurar a presença dos documentos necessários para o pagamento. Esse prazo e os documentos ali que nós falamos no setor, no item anterior, a respeito das condições de habilitação das condições de habilitação do contratado, são importantes porque para que possa fazer o pagamento. É a habilitação fiscal, é a habilitação jurídica, e os documentos todos que estiverem, principalmente aqueles que tiverem prazos de vencimento. Fazendo isso, o órgão, os seus colegas do setor, eles vão aplaudir e vão agradecer todo o seu empenho no trabalho durante toda a execução da fiscalização do contrato. Feito isso, meus caros, eu agradeço essa apresentação, foi rápido, é muita informação, é muito mais interessante para vocês, que vocês façam uma análise minuciosa do edital, do termo de referência e do contrato, para que vocês não tenham esse problema sobre toda essa fiscalização. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não tenham medo de consultar a consultoria jurídica do seu órgão. Ela está lá hoje, principalmente para atender as dúvidas jurídicas que o órgão tenha. Acabou aquela fase em que o órgão de consultoria jurídica simplesmente analisava a minuta de edital, minuta de contrato. Hoje, consultoria jurídica, ao lado do controle interno do órgão, eles têm um papel extremamente importante.
e você pode lançar a mão deles e fazer a melhor fiscalização de contrato que o seu órgão merece para a prestação do serviço público que vocês fazem à população. Por hoje é só, eu agradeço a participação através de assistir este vídeo e espero encontrá-los numa próxima oportunidade. E até mais.